Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando das configurações de vários menus aí do Windows 10. Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é explicar essas configurações para o Windows 11. Então, eu vou dar uma passada geral em quase todas as configurações do Windows 11 para explicar o que eu faria, né? O que eu usaria no Windows 11 de configurações diferentes. E aí vocês vão tendo uma ideia aí do que pode ser útil aí para vocês nas configurações. Então, vamos aqui para o vídeo e vamos começar na tela aqui do computador. Eu acabei de instalar o Windows 11 nesse notebook aqui. E aí a primeira coisa que eu percebi é que ele já não está na resolução do monitor que deveria estar. Ele não está em Full HD. Vou colocar com o botão direito na tela dele aqui. E aqui eu vou selecionar o próprio configurações de exibição. Aqui eu já posso direto já mudar a exibição do display para colocar ele para rodar em Full HD. Então aqui eu vou mudar ele para Full HD. Beleza, vamos continuar então aqui nas configurações. Antes disso eu vou fechar aqui só para mostrar para vocês que se você clicar no botão do Windows e depois I, você abre aqui o menu de configurações. No menu de configurações, aqui em sistema, a gente pode mexer nas configurações de vídeo, foi justamente o que eu fiz de mudar a resolução, mas também podemos colocar outro monitor, alterar o brilho, que a gente também pode alterar aqui nas teclas, né? A gente tem como colocar o HDR, que é uma definição avançada do vídeo, que fica com um contraste de cores melhores, só que esse meu monitor aqui desse notebook não vai suportar, então eu nem vou ativar, seriam para monitores específicos. Também alterar a escala que aparecem as coisas no display, já está em 125%, a resolução, que foi o que eu alterei. Voltando aqui em cima para sistema, a gente continua vendo aqui, a gente tem as configurações de som, então se a gente tiver mais de um alto-falante, por exemplo, eu posso usar tanto aqui o alto-falante do notebook, como eu posso usar o alto-falante da placa de captura, que está capturando aqui. Vamos deixar, por exemplo, do alto-falante mesmo. Aqui a gente regula o volume. A gente pode colocar a opção de áudio mono, que é converter um áudio que ele está em 2 canais em um canal só. Isso pode ser útil em algumas situações. Por exemplo, se você estiver vendo um vídeo no fone de ouvido e só estiver escutando de um lado, se você colocar esse áudio mono, você pode acabar escutando dos dois, porque às vezes a pessoa gravou errado só em um canal e aí ele converte e deixando essas coisas em tipo assim, duplicando os canais. Ficou meio confusa a explicação aqui, mas basicamente usa isso se você estiver tendo um problema que você só está escutando de um lado do computador ou de um lado do fone de ouvido, você aplica isso. Aqui também as configurações do microfone, o dispositivo, qual microfone que está sendo usado. Aqui no caso eu estou usando o do próprio notebook aqui, né? Mas daria também para usar um outro microfone. Vamos voltar então aqui, saindo do som. A gente vem aqui para as notificações. Essa daqui das notificações, eu gosto de ativar esse... na verdade, perdão, eu não gosto de ter notificação o tempo todo, então, na realidade, eu prefiro até desativar. Mas se você não quiser desativar todas, pode desativar, por exemplo, só da Microsoft Store, desativar só as notificações que você não quer receber mesmo. E que fica opcional. Tem um jeito aqui também que é legal, que é o assistente de foco. Se você ativar o assistente de foco, por exemplo, vamos deixar somente alarmes. Quando o assistente de foco estiver ativo, só alarmes que vão interromper. E a gente define um horário, por exemplo, de 8 às 18. Quando eu estiver trabalhando, eu vou ativar. Eu posso configurar esses horários aqui. Mas basicamente, quando eu estiver nesses horários de foco, eu não vou ter interrupções das notificações. Então pode às vezes deixar as notificações habilitadas para receber de vez em quando, mas quando estiver durante o trabalho mesmo, a gente deixa ativado o assistente de foco, que só vai deixar passar alarmes. Vamos voltar agora para energia e bateria. Quando o computador está ligado na tomada, é bom a gente deixar aí no desempenho máximo, se for um notebook. Senão a gente só coloca sempre aqui, ó, melhor desempenho. Eu prefiro deixar nele, vai gastar um pouco mais de bateria, mas se você quiser deixar mais eficiência energética, é para quando você está na bateria e quer que ele dure mais. Também aqui a gente pode configurar em quanto tempo que a tela vai para suspensão, então a tela do notebook apaga em quanto tempo, se ele estiver na bateria ou no carregador. A questão aqui da economia de bateria, quando que vai ativar a economia de bateria? Por princípio ele está em 20%, aqui eu não mudo, vou deixar assim mesmo. O armazenamento, essa daqui é muito interessante, porque a gente pode liberar um armazenamento que ele está meio à toa no computador. Por exemplo, vamos vir aqui em sentido de armazenamento, vamos clicar nele. Limpeza automática, a gente pode deixar ativado ou pode realizar uma limpeza agora. Agora ele nem está com nada para limpar, mas se tivesse a gente podia realizar uma limpeza aqui e reduzir o número de arquivos no computador. Recomendação de limpeza, vamos ver se ele tem alguma.
Ó, ele já tem recomendação de alguns arquivos que eu posso excluir, mas no caso esses arquivos eu não quero excluir, quero manter aqui mesmo. Mas, por exemplo, às vezes tem uma instalação antiga do Windows que a gente pode excluir, tem sempre coisa aqui que a gente pode fazer uma limpeza e liberar espaço no computador. Aqui também a gente vê o quanto que a gente tem, por exemplo, a gente tem aqui 207 GB nesse SSD e 117 são usados, 90 livres, o que está usando cada coisa. E tem como ver aqui, ó, arquivos temporários, aqui até muita coisa. A gente pode ver o que são esses arquivos temporários e até excluir alguns deles. Multitarefa pode ser interessante, mas aqui fala, por exemplo, quando você utilizar o Alt Tab, isso não tinha antes, mas olha só, o Alt Tab aqui já aparecia isso antes, mas você pode configurar para o que você quer que apareça quando você dá o Alt Tab. Isso é bacana. Se a gente quiser que a gente coloque para aparecer também janelas do Microsoft Edge, novamente a Microsoft tentando empurrar o Edge aí pra gente, mas a gente pode mudar essa opção aqui para deixar só as janelas abertas. Quando eu clico Alt Tab, vai para as janelas abertas. Aqui a ativação, se o Windows ele não for original ou se a gente quiser ver alguma informação da ativação, a gente clica aqui e a gente consegue ter acesso. O estado de ativação do meu está ativo, mas se no caso não tivesse, né, a gente poderia alterar a chave do produto, colocar uma chave que a gente comprou às vezes online, alguma coisa assim, a chave do produto do Windows aqui para deixar ele original. Aqui na aba de solução de problemas, se a gente quiser fazer alguma solução, ó, se tiver com algum problema de áudio, de internet, impressora, pode rodar esses testes, apesar de que eles nem sempre vão funcionar, né? Mas não sei, às vezes no Windows 11 eles ficaram melhores. Recuperação, se a gente quiser reiniciar o nosso computador de fábrica, uma inicialização avançada para a gente entrar na BIOS. Se a gente clicar aqui, ó, reiniciar agora, a gente vai direto para a BIOS. Aqui é se a gente quiser restaurar o computador como se fosse de fábrica e aqui para a gente voltar para o Windows 10. Tem essa configuração aqui também. Olha só, esse daqui é importante a gente deixar ativado esse recurso do histórico de transferência. Ele é muito bom. Quer ver? Eu vou ativar ele, eu vou mostrar como ele funciona aqui, ó. Eu abri um bloco de notas, coloquei 3 coisas. Eu vou dar Ctrl C na primeira, Ctrl C na segunda e Ctrl C na terceira. E agora, na hora de colar, se eu der Windows V, eu posso escolher qual delas que eu vou colar. Então, por exemplo, se eu quiser colar a segunda, depois aqui, ó, cópia 2, cópia 3 e cópia 1, eu fico com as coisas todas na área de transferência. Se eu for para um outro aplicativo aqui, ó, e quiser colar, eu fico aqui com tudo salvo na área de transferência, inclusive fotos, tudo. É muito útil esse recurso aqui. Então vamos voltar lá para onde a gente estava, e aqui sobre são características gerais do computador. No caso, o meu fraquinho Celeron aqui que eu estou usando nesse vídeo é um notebook, o Samsung Book, com 8 de RAM. Aqui a gente vê as configurações do PC, alguns dados a mais. E acho que por aqui de sistema é isso. A aba de Bluetooth é para a gente conectar, por exemplo, uma caixinha de som. Eu já fiz um teste com a JBL aqui, funcionou perfeitamente. A gente liga e desliga o Bluetooth aqui. E claro que aqui na barra de baixo tem como a gente acessar configurações rápidas do Bluetooth, né? Já ligar ele aqui mais rápido, o Wi-Fi também, o modo avião, algumas coisas mais rápidas ficam aqui na barra, inclusive o brilho e o volume. Voltando aqui, a gente está com o Bluetooth desativado, mas poderia ativar para conectar outras coisas nele, né? Rede e internet é o Wi-Fi, também não precisamos entrar em muito detalhe, é só ligar ela e procurar a rede que você quer conectar. Personalizado aqui é bacana, porque o Windows, acho que por padrão ele vem com esse fundo aqui. Esse daqui é o clássico do Windows 11, né? Mas se você quiser, igual eu quis mudar para um outro tema que fica mais escuro. A gente tem a opção de fazer isso. Esse daqui deixa tudo mais escuro, eu acho mais bonito. Também a gente pode mudar só a tela de fundo, cores, os temas, telas de bloqueio. São essas coisas para deixar o computador mais personalizado. Esse da barra de tarefas é importante também mencionar, que é a barra que fica aqui embaixo. Tá vendo que o meu, ele só tá aparecendo quando eu vou com o mouse aqui para baixo, senão ele some, tá vendo? Ele some aqui da tela. Eu prefiro assim, se eu for com o mouse ele aparece, se eu saio com o mouse, eu clico no Windows aqui, ele some. Isso a gente faz aqui no comportamentos da barra de tarefas, a gente pode colocar ocultar automaticamente. Eu preferi marcar essa opção porque aí ela some, senão ela fica, até nos vídeos ela estava ficando aqui, então eu deixo na opção ocultada. Se não deixar ocultado, ela vai ficar aqui embaixo o tempo todo. Tem gente que prefere assim, eu prefiro ir lá em personalização, barra de tarefas e colocar aqui para ocultar o tempo todo. Vamos voltar lá, comportamentos, ocultar a barra de tarefas automaticamente. E aí ela some aqui embaixo. Se eu clico na tecla Windows, né, ela aparece, ou se eu passo o mouse aqui embaixo, ela aparece também. Beleza, vamos agora para aplicativos. Aplicativos aqui, se a gente quiser desinstalar alguma coisa, né? Então, aplicativos e recursos, aqui é bom para a gente desinstalar programas.
que ele vai carregar uma lista dos programas que estão no computador e eu posso simplesmente desinstalar alguma coisa que eu quero. Também aqui a gente pode escolher onde baixar os aplicativos. Tem a opção de deixar só da Microsoft Store, mas eu não vejo porquê disso. Pode deixar de qualquer lugar. Voltando ainda nos aplicativos, a gente tem aqui também a opção de qual que vai ser o padrão. Então, qual que vai ser o aplicativo padrão, por exemplo, para e-mail? Se você não usa o e-mail lá do Outlook, você pode escolher um outro aplicativo padrão para ser aqui, ó, Outlook e-mail, pode mudar aqui, colocar um outro aplicativo se já tiver ele instalado. Inicialização também é bacana, a gente pode desativar algumas coisas para deixar o computador mais rápido para inicializar, por exemplo, tirar aqui o Cortana, pode tirar, não sei mais o que, o Microsoft Teams, eu não preciso que ele ligue quando o computador ligue, esse Power Automate também não, então assim eu deixo o computador mais rápido para ele ligar. Faltou um recurso aqui lá no início de sistema, em armazenamento, para falar, que é escolher onde que as coisas vão ser salvas. Se eu for aqui em configurações avançadas de armazenamento, olha, onde o novo conteúdo é salvo. Se eu tiver mais de um disco, por exemplo, o disco C tiver um SSD e no disco D um HD, eu posso selecionar aqui no disco D para salvar aplicativos, documentos direto no HD e não ficar lotando o SSD. Isso também é muito útil, esse recurso aqui de escolher onde salvar automaticamente. Mas nem tudo, por exemplo, que você baixa lá do Chrome, para escolher onde isso vai ser salvo, você tem que ir em configurações aqui do Google mesmo, configurações, e aí você vai salvar aqui, ó, salvar local, downloads local, tá indo automaticamente para o C download. Se eu quiser alterar isso, eu clico aqui para alterar. Se eu quiser salvar em outro lugar, por exemplo, este computador, se tivesse um outro disco, eu poderia selecionar aqui. Ou então também perguntar, antes de eu baixar qualquer coisa, onde que vai baixar. Eu até prefiro essa opção aqui dele perguntar, porque eu já salvo na pasta que eu quero deixar o arquivo mesmo. Isso é no Chrome, nos outros navegadores também tem essa opção para poder mudar. Isso daqui de salvar é bem interessante mesmo, bem importante. Voltando agora para a aba de contas, a gente tem a conta que está logada nesse computador, mas a gente pode colocar outra conta para logar, também as opções de entrada aqui, né? Se a gente quiser entrar com um PIN, com reconhecimento facial, digital, esse tipo de coisa, a gente altera essas configurações aqui. Em hora e idioma, aqui a gente pode mudar o fuso horário, né? Inclusive sincronizar ele aqui, pode ser uma configuração importante de se mexer. O idioma e região, esse idioma também é muito importante porque na digitação, às vezes a gente está com um teclado que está com o idioma errado. Então a gente vai aqui no idioma e pode mudar, por exemplo, o país da região do formato e o formato que está o texto que a gente está escrevendo. Às vezes se o teclado estiver desconfigurado, a opção de Windows espaço permite a gente trocar de teclado, como está aparecendo aqui no canto inferior da tela, Windows e espaço. Mas se a gente precisar de outros layouts de teclado, a gente vai ter que vir aqui para inserir. No caso aqui, minha versão do Windows é a mais básica, né? Já veio com o notebook, não permite usar outra língua aqui, infelizmente. Mas se a sua permitir, pode colocar essas opções também. Aqui em jogos, vem com algumas coisas do Xbox Game Bar, otimização para jogo, que já vem ativado e não precisa mexer. A acessibilidade também só precisa mexer caso tenha necessidade, né, de a fonte esteja pequena, alguma coisa do ponteiro, auxílio de áudio, né, pessoas que precisam de alguma acessibilidade maior para usar o computador. Em privacidade e segurança, é bom a gente sempre ir na segurança aqui do Windows, abrir o painel aqui de segurança do Windows e dar uma varredura, deixar o antivírus do Windows ativado, caso a gente opte por utilizar ele. Se a gente preferir utilizar um outro antivírus, aí esse daqui a gente deixa desativado. Por último, uma muito importante é o Windows Update, que é onde a gente vai deixar as atualizações. Então aqui eu tô com várias instalações pendentes, inclusive vou baixar essa daqui também, ó, baixar, instalar. E depois tem que reiniciar o computador. Tem que vir aqui, atualizar tudo e reiniciar o computador para deixar ele na versão aí mais completa do Windows, que na teoria vai ter menos bugs e corrigir problemas de segurança também. Então aqui eu já estou atualizando ele e essa é a configuração última que eu deixei aqui. Se ficar com alguma dúvida de alguma configuração, deixa aqui também nos comentários desse vídeo. Espero que tenha sido útil essa visão geral das configurações e o que eu gosto de mudar também. E a gente se vê então nos próximos vídeos aqui do canal. Um abraço, até mais. Valeu!